Olá, meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Quero me dirigir a vocês nesta manhã com a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo número 1. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura no livro de Salmos, o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ao longo da história, o livro de Salmos, ele foi utilizado pela nação de Israel como base para suas orações, cânticos congregacionais e adoração. A igreja, ao longo dos anos, tem também o Salmo como inspiração para suas orações e também para os seus devocionais, para os seus cultos em adoração. O livro de Salmo inicia com o Salmo 1. E este Salmo, ele não está aí por acaso, porque ele mostra a diferença de darmos ouvidos à voz de Deus em sua palavra e darmos ouvido ao pensamento mundano que está presente ao nosso redor. O salmista, ele exorta e ele diz: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, nós somos bem-aventurados quando não andamos no curso deste mundo segundo o pensamento que impera no presente século. Mas o salmista diz onde deve estar o foco daquele que serve ao Senhor, o seu prazer, a sua alegria. Ele diz aqui no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde deve estar o prazer daquele que ama a Deus? Na lei do Senhor. Entende-se aqui, então, como lei, a palavra de Deus, obviamente, estendendo agora toda a Escritura. E quando nós temos o prazer na palavra de Deus, a nossa alegria, o nosso contentamento está em Deus, olha o resultado disso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E bem-sucedido aqui não é ficar rico e cheio de dinheiro, não. Aqui há uma promessa para aquele que descansa na palavra de Deus. E essa promessa é que nós não seremos destruídos, não seremos abalados. Deus estará sempre conosco, entenda isso. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, sempre com vida, sempre com vigor, sempre frutificando na luta, na batalha, na tribulação, na alegria, sempre devemos dar frutos. Certa vez, o Senhor passou por uma figueira e procurou figo naquela figueira, mas não havia figo, e parece algo um tanto estranho, porque não era tempo de figo. E nós vemos que Jesus amaldiçoa aquela figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E depois eles passam novamente, aquela figueira havia secado desde a raiz. E o que aprendemos com isso é que, como cristãos, devemos frutificar em tempo e fora de tempo. Devemos glorificar a Deus em todo instante da nossa vida. Meus queridos, assim é aquele que tem a sua vida, as suas ações, o seu andar, o seu conselho, o seu prazer, a sua alegria baseado na palavra de Deus. Mas olha o restante dos salmos, desse salmo.
ele faz um contraste, né, entre o justo e o ímpio, entre o andar do justo e o andar do ímpio, entre o prazer do justo e o prazer do ímpio. A segunda parte do Salmo diz o seguinte: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja o resultado do ímpio andar segundo o curso deste mundo, segundo o pensamento do presente século, e não ter o prazer na lei do Senhor. Ele é como a palha que o vento dispersa. Isso nos dá uma conotação de destruição. Isso nos mostra, né, que há uma grande diferença entre aquele que deposita sua confiança em Deus através da sua palavra e aquele que não faz isso. E o Salmo conclui dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está aí o destino final dos ímpios. Queridos, este salmo vem bem a calhar em toda a situação que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. A quem você tem dado ouvido? Ao presente século? Ao curso desta vida? Aos conselhos passados por ímpios? Somos bombardeados dia a dia através de televisão, de jornais. E muitas vezes caímos na histeria e no pânico produzido por esta sociedade ou nos costumes e no mundanismo do presente século. Mas eu quero dar um conselho a você, meu irmão, a você que congrega comigo na mesma igreja. Eu quero aconselhar você a ter o seu prazer na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus dia e noite. Esse será o seu remédio em meio a esta pandemia. Esta será a sua alegria, o seu prazer. Faça isso, experimente fazer isso. Muitas vezes nós nos desculpamos, né, ao longo dos anos: pastor, fulano, ciclano, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de me dedicar, e agora o Senhor está dando esse tempo a você. Você está em casa. Aproveite para reunir a sua família como sacerdote do seu lar. Reúna-se com seus filhos, com seus pais, dentro da sua casa, e medite nas Escrituras de dia e de noite. Tenha o seu prazer verdadeiramente em Deus. Se o seu prazer está nele, certamente você fará isso. Você não ficará dando ouvido a esses burburinhos. Desligue um pouco a televisão. Procure informações oficiais da sua igreja, dos órgãos governamentais instituídos pelo Senhor, conforme diz Romanos 13, especialmente o presidente da República, especialmente o governo federal e toda a sua equipe, porque a autoridade máxima, sobretudo, é Deus, e no Estado é o presidente da República, eleito democraticamente pelo povo. É um homem falho, sim, ele pode errar, mas procure essas orientações. Porém, que tenha critério, que você tenha critério, que essas orientações sejam conforme a palavra de Deus, sempre. Procure as orientações passadas pelo presbitério da igreja, acima de tudo, pelos seus pastores, pelos seus líderes, porque certamente eles procurarão essas orientações embasadas na palavra de Deus. São conselhos que eu estou dando a você nesta manhã, mas especialmente, acima de tudo, tenha uma vida de constante oração neste momento difícil, de leitura da palavra constante, junto com a sua família, junto com seus filhos, seus pais, sua esposa. Esteja unido com a sua mulher nesse momento e veja o resultado disso. O resultado é que você frutificará, glorificará a Deus. Você não vai ser destruído, certamente, em meio a toda essa tribulação e angústia. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe os meus irmãos em Cristo, a nossa igreja. Fique firmado no Senhor, tenha paz e alegria.
Deus abençoe. E eu quero aproveitar esse momento para orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado por esse momento poder me dirigir aos irmãos. Abençoa a cada um de nós, renova as nossas forças, fortalece-nos, Senhor, em Ti. Dê graça aos irmãos que nesse momento estão em casa, que possam aproveitar realmente esse tempo juntamente com seus familiares. Te louvo por tudo, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Por fim, quero convidar você a ligar a sua internet e estar acompanhando o nosso culto através das redes sociais, através do YouTube. Estaremos hoje cultuando a Deus às 19h30, com um período de oração e logo em seguida a pregação da palavra de Deus. A gravação será feita no templo e você terá à disposição a partir das 20 horas, porque 19h30 tiraremos um período de oração. Conforme fazemos na igreja, você vai fazer em casa. Você vai se reunir em casa, você vai orar, né? Eu vou orientar vocês ao longo do dia e logo em seguida você vai ligar o seu computador, seu celular, o seu dispositivo aí, enfim, e vai ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.